Boa noite a todos. Reunião ordinária da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, do dia 11 de novembro de 2019. Declaro abertos os trabalhos da 38ª reunião ordinária do exercício 2019, da 33ª legislatura da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná. Iniciando os trabalhos, convidamos a todos para que, em pé, cantemos o hino nacional brasileiro. Colocamos em discussão a ata da reunião anterior. Não havendo retificação ou impugnação, a mesma está aprovada. Solicito ao senhor Adrian para que apanhe as assinaturas. Solicito ao vereador Diego dos Santos para que proceda a leitura da matéria constante do expediente do dia. Para refletir. Quando te chamei, tu me respondeste e, com o teu poder, aumentaste as minhas forças. Ó Senhor Deus, todos os reis da terra te louvarão quando ouvirem falar das tuas promessas. Salmos, capítulo 138, versículos 3 e 4. Correspondências recebidas. Convite. A Prefeitura de União da Vitória, através da Secretaria Municipal de Assistência Social,
tenho a honra de convidá-lo para o evento de formatura dos cursos profissionalizantes, oferecidos através de parceria com o SENAC de União da Vitória. Dia 13 de novembro de 2019, quarta-feira, às 19h30, no auditório do SENAC de União da Vitória, Rua Valentim Varakoski, 161, Centro. Ofícios do Executivo. Ofício de número 1308/2019. Encaminha projeto de lei ordinária de número 40/2019, de autoria do Poder Executivo, para a devida apreciação. Proposituras protocoladas. Projeto de decreto de autoria da Comissão Permanente. Projeto de decreto número 3/2019, encaminhado para a devida apreciação do plenário. Projeto de resolução de autoria da mesa diretora. Projeto de resolução número 4/2019, de autoria da mesa diretora. Cria grupo de trabalho a fim de buscar alternativas concretas à situação do FUNPREV. Matéria do Executivo. Projeto de lei ordinária número 40/2019, do Executivo. Transforma em via pública lote urbano para prolongamento da Rua Expedicionário Pedro Cruz. Matéria do Legislativo. Projeto de decreto número 3/2019, de autoria da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Dispõe sobre a aprovação das contas do Poder Executivo de União da Vitória referente ao exercício de 2013. Resolução da Mesa Diretora número 2/2019. Cria grupo de trabalho a fim de buscar alternativas concretas à situação do FUNPREV. Fim do expediente, senhor presidente. Fim do expediente. Os projetos que deram entrada na sessão serão encaminhados às devidas comissões. Solicito ao vereador Diego para que informe se há alguém inscrito para a tribuna popular ou algum dos edis inscrito para o uso da palavra no horário do expediente. Não há inscrições para a tribuna. Não havendo inscrição para a tribuna, passamos de imediato à ordem do dia. Solicito ao vereador Diego para que faça a leitura da matéria constante. Matéria da ordem do dia. Votação única do projeto de decreto número 3/2019. Dispõe sobre a aprovação das contas do Poder Executivo de União da Vitória, referente ao ano de 2013. Fundamentação. Assunto: prestação de contas do município de União da Vitória, Estado do Paraná, relativas ao exercício financeiro de 2013. Processo número 249.081/2014. Interessado responsável: senhor Pedro Ivo Ilquil. Parecer. Relator da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, vereador Fernando Edgar Vier. Chegou a esta distinta Casa de Leis o processo de prestação de contas do município de União da Vitória, Estado do Paraná, relativa ao exercício financeiro de 2013, processo número 249.081/2014, o qual emitiu parecer prévio recomendando o julgamento pelo provimento parcial do presente recurso de revista, reformando o acórdão de parecer prévio 202/17, para o fim de recomendar a regularidade das contas do município de União da Vitória, referente ao exercício de 2013, com ressalva em relação à divergência entre o valor do passivo atuarial sanada apenas em exercício posterior. Inciso 1. Do cabimento. A Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, atendendo à previsão legal e regimental, teve distribuído o processo de prestação de contas para o conhecimento, manifestação e elaboração do parecer, o qual deverá ser acompanhado do respectivo decreto legislativo. Inciso 2. Da tempestividade. Conforme previsão legal, as contas ficaram à disposição da população pelo prazo superior ao previsto, que é de 60 dias. Inciso 3.
do contraditório e ampla defesa. O gestor municipal do ano de 2013 do município de União da Vitória também foi notificado quanto ao acórdão do Tribunal de Contas, argumentando que o ocorrido se trata de um pequeno equívoco formal nada grave, e que assim que a administração foi interpelada pelo Tribunal de Contas, este foi prontamente resolvido e sanado. Inciso 4, da análise jurídica. Trata-se de parecer prévio emitido pela Segunda Câmara do Tribunal de Contas Eleitoral, Paraná, que entendeu pela regularidade das contas relativas ao exercício de 2013, com ressalvas relativas ao repasse intempestivo de contribuições retidas dos servidores para o regime próprio de previdência e regularização extemporânea do item fontes de recursos com saldos a descoberto, saldo financeiro negativo por fonte de recurso. Contudo, em sede de recurso de revista, foi constatada a regularização da impropriedade apontada, tendo sido, pela unidade técnica, considerada sanada a divergência anteriormente constatada, recomendando-se a regularidade com ressalva da prestação de contas e a exclusão da multa aplicada. Cumpre salientar que esta assessoria não adentra no mérito da análise das contas, por não contar com aptidão técnica para tanto, sendo matéria afeta à contabilidade. Restringe-se o presente parecer, portanto, à análise jurídica do tema. Pois bem, as contas foram devidamente analisadas e julgadas pelos órgãos competentes, tendo sido encaminhadas à Câmara Municipal para julgamento conforme estabelece a Constituição Federal, a Lei Orgânica Municipal e, especialmente, os artigos 215 a 208 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Desta forma, primeiramente, há que se observar os prazos estabelecidos nos artigos regimentais acima citados. A análise das contas propriamente ditas fica a cargo da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, que, ao final, deverá apresentar o projeto de decreto legislativo para discussão e votação pelos vereadores. No presente caso, o parecer prévio é pela aprovação, com ressalva das contas do exercício de 2013 e sua rejeição pela Câmara Municipal, só poderá ocorrer se receber voto nesse sentido de 2/3 ou mais dos vereadores. Entretanto, o não acolhimento do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas Eleitoral, se for o caso, deve, necessariamente, estar acompanhado de análise técnica das contas que desconstituam a conclusão do Tribunal de Contas. Inciso 5. Considerações finais. Ao verificar os autos da prestação de contas do exercício 2013, nos termos do parecer prévio, bem como a defesa verbal oferecida pelo ex-prefeito municipal, somada aos demais documentos à disposição deste relator, entendo que assiste razão ao mesmo. No que diz respeito à irregularidade apontada, trata-se de mero erro formal, no atraso do envio da documentação encaminhada por parte de servidores responsáveis da prestação de conta dos gestores, o que não configura nenhuma falta de comprometimento do gestor com sua administração. Destaco ainda que o ex-prefeito Pedro Ivo Ilquio não ficou inerte frente às questões apresentadas e procurou de imediato todas as formas para sanar o pequeno erro formal, não alcançando êxito devido às questões burocráticas inerentes da administração pública. Diante da posição do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que não tem caráter decisório vinculativo, mas sim opinativo, cabendo ao Poder Legislativo a decisão final, conforme apontado no artigo 31 da Constituição da República do Brasil, este relator apresenta o seguinte parecer. Inciso 6 do parecer. Após minuciosa análise da documentação e ao parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, e comprovada a questão de erro formal, onde não resultou em nenhum dano ao erário público, este relator apresenta parecer e opina pela regularidade e aprovação das contas do exercício de 2013, de responsabilidade do ex-prefeito Pedro Ivo Ilquio. É o parecer.
Tendo em vista o artigo 195, inciso 2, a votação será nominal nos casos de julgamento de contas do Executivo Municipal. O presente projeto de decreto legislativo seguirá os requisitos do artigo 216 do Regimento Interno, que fala que o projeto de decreto legislativo apresentado pela Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, sobre prestação de contas, será submetido a uma única discussão e votação, assegurado aos vereadores debater a matéria. Por fim, em atenção ao artigo 218 do Regimento Interno, nas sessões que se devem discutir as contas do município, a ordem do dia será destinada exclusivamente à matéria. Portanto, está em discussão o parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, parecer esse dado pelo vereador relator, Fernando Edgar Vier. Em discussão, em votação, conforme determina, o voto é nominal e aberto. Convido para expressar nominalmente o seu voto a vereadora Alandra Roveda Grando. Meu voto é favorável ao projeto de decreto 3 de 2019. Convido para expressar o seu voto vereador Albino Schwerzowski. Voto favorável ao projeto, senhor presidente. Para expressar o seu voto nominal, convido o vereador Almires Bugai Filho. Vou acompanhar o parecer pela regularidade e aprovação das contas de 2013, acompanhando aí o relator da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, o vereador Vier. Para expressar o seu voto, convido o vereador César Empinotti. Favorável ao projeto de decreto número 3 de 2019. Para expressar o voto, vereador Diego dos Santos. Favorável, senhor presidente. Para votar, vereador Emerson de Souza. Favorável, senhor presidente. Para votar, pela ordem, vereador Gilmar Carlos Pogogelski. Voto favorável ao projeto, senhor presidente. Para expressar o seu voto, vereador Jair Brunhago. Voto favorável ao projeto de decreto número 3 de 2019, senhor presidente. Com a palavra para expressar o seu voto, vereador Fernando Edgar Vier. Favorável ao projeto de decreto número 3 de 2019. Para votar, vereador Joarez Leandro de Oliveira. Meu voto é favorável, senhor presidente. Para expressar o voto, vereadora Sandra Aparecida Quis Pinheiro. Voto favorável ao projeto em decreto 13 de 2019. Para votar, vereador Valdecir José Rático. Favorável ao projeto de decreto 3 de 2019. Eu, vereador presidente Ricardo Adriano Saz, voto favorável ao projeto de decreto número 3/2019. Portanto, aprovado com a totalidade e unanimidade dos 13 vereadores, está aprovado o projeto de decreto de número 3/2019, que dispõe sobre a aprovação das contas do Poder Executivo de União da Vitória referente ao exercício de 2013, tendo como gestor o prefeito Pedro Ivo Wilker. Fim da ordem do dia, senhor presidente. Antes, fim da ordem do dia, essa presidência deixa livre a palavra aos senhores vereadores que desejarem fazer o uso. Antes, justificando que tivemos nesta sessão apenas as contas do
Executivo Municipal referente ao exercício 2013, onde, quando temos questões de prestação de contas, não temos outra matéria que pode ser pautada. Então, por isso, uma pauta enxuta, onde constou apenas a prestação de contas do referido exercício. Com a palavra livre, o vereador que desejar fazer o uso. Senhores vereadores, com a palavra o vereador Jair Brunhago. Nobres pares, munícipes presentes, imprensa que nos acompanha na noite de hoje. Faço uso da palavra no sentido de enaltecer o trabalho incessante da Polícia Rodoviária do Paraná, no que tange ao auxílio do bom andamento do sistema de trânsito em União da Vitória, por ocasião da necessidade da construção da nova ponte. Tá? Por isso, quero enaltecer a presença constante que faz a diferença no acesso a São Cristóvão nos finais de tarde, aonde o trânsito se torna possível e seguro pela presença da Polícia Rodoviária do Paraná naquele trecho do entroncamento lá na região de São Cristóvão. Poderia muito bem a Polícia Militar do Paraná deixar que o trânsito fluísse ao bel risco e prazer. Mas a presença de uma viatura e de um policial militar da Polícia Rodoviária, por poucos minutos, no entanto, importantes minutos, que fazem a diferença para toda aquela comunidade de São Cristóvão, permitindo e auxiliando o fluxo de trânsito. Portanto, aqui, meus aplausos a essa atuação brilhante da Polícia Rodoviária de União da Vitória, que trabalha na nossa região, e fazendo com que os nossos trabalhadores tenham o acesso garantido e seguro, principalmente evitando acidentes, que ali era um ponto muito crítico, até mesmo pelo volume muito grande de automóveis no final da tarde, ali próximo às 17 horas até às 18 horas, próximo a esse horário, facilitando e dando segurança a todos. Por isso, fiz questão, na noite de hoje, de fazer esse registro importante, porque muitas vezes só é lembrado ou cobrado quando algo dá errado. Poucas vezes é reconhecido por tudo aquilo que se evita. Toda vez, e pelo inúmero de momentos em que tudo deu certo, ninguém lembra, é igual catástrofe. Depois que deu, apresentam 200 soluções. No entanto, durante o período que seria necessário, todos achavam que poderia não acontecer ou não ser feito essa atuação. De forma, então, com visão, com forma de responsabilidade, né, esse grupamento da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária do Estado do Paraná, tem sido muito atuante, ajudando o bom fluxo da região. Vejo aqui o Nhoato, né, que também trabalha com a parte de documentação de trânsito, deve constatar, né, e essa facilidade que a população de São Cristóvão tem nos horários de pique por essa presença. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Palavra livre em aberto ainda. Com a palavra, vereador Fernando Edgar Vier. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, munícipes da Vitória. Muito tem se ouvido falar nos últimos dias aí sobre o sarampo, né, que até tem alguns casos aí, não sei se já foram confirmados aí na Vitória, teve até instituições de ensino aí que fizeram recesso nas aulas, né, devido a esse problema. Queria ver junto à mesa diretora, de repente, até se a gente faz um ofício aí solicitando alguém da Secretaria da Saúde vir semana que vem aí fazer uso da tribuna e passar mais informações para a gente, né, sobre números, dados, confirmação e como que está funcionando a vacinação também, né, porque dá para ver aí até pelas redes sociais e muita gente vindo perguntar, né, para nós próprios vereadores aí como que anda essa situação, né, para que seja esclarecida, que a gente possa repassar nessas informações aí e a Câmara também, né, através de sua página e através da mídia, né, dando mais informações para a população. Outra situação também, não querendo ser repetitivo, né, uma tecla aí que o vereador Rático bate bastante também, que é a situação dos pontos de ônibus,
né? Sabemos aí que a prefeitura está fazendo a reposição, né? Colocando os pontos de ônibus novos, mas como está sendo meio lenta essa implantação, infelizmente eles já retiraram os pontos que ali estavam, embora não tivessem em bom estado, mas ainda ofereciam um certo abrigo às pessoas, né? A implantação dos novos está demorando, né? Enquanto isso, as pessoas estão tendo ali que, né, ficar no sol e na chuva, né? Então, que não retirem com tanta antecedência esses pontos de ônibus antes de instalar os novos, né? Ou que seja dada uma certa celeridade, então, né, nesses que já foram retirados, aí, que sejam implantados os novos. Seria isso, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Palavra livre em aberto ainda. Com a palavra, o vereador César Impinotti. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, amigos, vereadores, vereadora, público aqui presente, imprensa. Boa noite a todos. Eu, na palavra livre, gostaria de falar a respeito de um assunto que foi trazido na sessão passada da Câmara, a respeito da limpeza da nossa cidade, da roçada, da capina e da raspagem. Estive lá hoje para me informar sobre isso e fiquei feliz em saber que a empresa, já existe empresa vencedora dessa concorrência, e ela já está se instalando em Nova Vitória, e esse mês ainda começa os trabalhos, então, relativos a isso. Roçadas, que estão precisando mesmo, né? A Nova Vitória está precisando de um capricho, e agora essa empresa vem e vai desempenhar, com certeza, um bom trabalho. Queria também aproveitar esse momento para registrar aqui, entre a presença de todos, agradecer a presença de todos, dizer do meu amigo Barros, da PADAF, que faz um relevante trabalho em nossas cidades, colaborando com a inclusão, com tudo mais. Parabéns. E dizer também da presença do Chico, do Iwato, do Edson, da CDL, que eu tive a oportunidade de acompanhá-los numa reunião outro dia, junto com o PROCON, de Nova Vitória e Porto União, né? Com a Michele, com a Beth, lá de Porto União, dessa campanha que está sendo desenvolvida em conjunto com o CDL, falando da recuperação de crédito. É muito importante que isso aconteça, que as pessoas procurem reabilitar o crédito deles para poder consumir, para poder continuar fazendo compra e trazendo mais recursos, mais arrecadação, mais impostos para a Nova Vitória, gerando mais crescimento econômico na nossa região. Então, parabéns a todos vocês pela determinação. E parabéns a todos vocês que participam sempre dessas reuniões, que eles estão aqui presentes, nosso amigo Miro e todos mais, todos vocês que participam, trazendo informações e buscando também saber das coisas que acontecem na Nova Vitória. Temos que ficar felizes quando vemos pessoas dedicadas lutando pelo bem comum. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Almires Bugai Filho. Senhor presidente, nossa mesa diretora, senhores vereadores, vereadoras, público aqui presente, eu vou me reportar principalmente uma situação que nós conversávamos antes aqui da sessão com o nosso amigo Barros, da PADAF, que está aqui hoje e dentro de uns dias estará pedindo, inclusive, a tribuna desta casa para estar falando a respeito do trabalho lá desenvolvido. Mas, senhores vereadores, eu acho que está na hora de nós conversarmos, principalmente numa reunião de comissões, pedir aí ao senhor presidente e também à mesa diretora, para que nós começamos novamente a pensar na questão da emenda impositiva de vereadores. A emenda impositiva de vereadores, senhores munícipes aqui presentes, é uma obrigação por lei, onde os vereadores podem destinar para as entidades e também para associações, enfim, aquilo que nós já fizemos nos 2 primeiros anos aqui, destinando as economias da Câmara de Vereadores para as entidades. Só que nós tivemos aí um parecer, né, presidente, do Tribunal de Contas, dizendo que não poderemos destinar mais aí as nossas economias. Então, eu acredito que, já que nós não podemos mais destinar as economias, nada mais óbvio que nós termos as emendas impositivas, os vereadores podendo destinar este 1,2% da receita líquida corrente do ano para as entidades. Podemos acertar aquela situação que está lá, que os 50% tem que ser destinado exatamente para a saúde, e o restante dos 50% os vereadores podem destinar para as entidades.
e também para as associações. Por que eu estou falando isso? Por causa das dificuldades que as entidades estão sofrendo. Porto União existe a emenda impositiva. E eles vieram, à época, conversar com quando era presidente desta casa, e eu entreguei na mão do então presidente Pasqualin, entreguei na mão dele a cópia da nossa. Nós tivemos aí, por divergências ou por situações na própria lei, foi alegado inconstitucionalidade, e acabamos aí sendo vetados, e esta casa votou a favor do veto. Então, eu gostaria, senhor presidente, que nós pudéssemos novamente estar revendo isso. Isso, para nós, vereadores, não vai adiantar. Mas eu acho muito importante que os próximos vereadores tenham isto, para que eles possam trabalhar, porque aí, quando tiver as emendas impositivas, os vereadores vão poder destinar e, assim, né, trabalharem naquilo que, muitas vezes, ele vai lá na ponta, lá na comunidade, e ouvir as pessoas que estão precisando. Nós conversávamos com o senhor Barros, então, alguns vereadores lá destinaram, inclusive para a PADAF, o orçamento impositivo para eles. Então, eu acredito que nós, enquanto... E isso é lei, né? Isso é lei nacional, é lei brasileira. 1,2 da receita líquida corrente do município, para que nós, vereadores, possamos destinar aí para as entidades. Então, eu acho que nós poderíamos, de repente, começar a conversar sobre isso, e agora a presidência dessa casa está na sua batuta, senhor presidente Ricardo Adriano Sass, e o senhor tem um bom relacionamento, né, com o executivo, então eu acredito que nós podemos aí, de repente, estar revendo tudo isso. Para nós não vai adiantar mais, mas eu acredito que os próximos vereadores que aqui estarão poderão se utilizar, porque quem está lá junto com a comunidade é o vereador. É o vereador que é chamado, próximo da comunidade, e dizendo, nós estamos precisando isto, estamos precisando aquilo, mas nós não temos orçamento. Então, uma coisa para ser revista, e eu acredito que é de muita importância para todos nós, e para os munícipes, e principalmente para as entidades, e principalmente para aquelas pessoas que mais precisam. Era isso, senhor presidente, na data de hoje. Muito obrigado pela oportunidade. Ainda a palavra livre em aberto. Mais algum dos senhores a se manifestar? Não havendo mais inscrição para a palavra livre, primeiramente, agradecer a presença do Barros, que é representando a PADAF, representantes do CDL, seu Chico, Nhoato, enfim, diretoria, membros de associações, presidentes de associações, comunidade, imprensa, falada, escrita, também aos internautas que nos acompanham, para falar um pouco, vereador Vir, da questão do sarampo, muito bem lembrado por Vossa Excelência. Tivemos, inclusive, postado um vídeo no site da Câmara, onde o doutor Ari Carneiro, que é o nosso secretário de Saúde, fez um pequeno vídeo e a gente pediu para a assessoria de imprensa colocar. Nós temos, para quem não está sabendo, ou que não está acompanhando bem ao par, nós temos 2 casos de suspeita de sarampo em União da Vitória, pessoas que estão isoladas e que os sintomas dão todo o indício que realmente estão com o sarampo. Pessoas essas que foram colhido material para análise laboratorial, foi enviado ao laboratório LACEN, e nós temos uma questão onde demora de 5 até 15 dias para vir esse exame de sorologia, para que saia o resultado se realmente é positivo ou não. Infelizmente, nós temos essa lacuna. Uma das pessoas que é uma das suspeitas é de Caçador, né, que vem a frequentar uma instituição de ensino aqui, e em Caçador já temos vários casos realmente confirmados. Em União da Vitória nós temos casos suspeitos, ainda não tem o diagnóstico definitivo.
Mas, realmente, nós temos que debater esse assunto e, assim que tivermos notícias quanto à questão desses exames, procurar estar divulgando. As pessoas devem se prevenir na questão do ambiente fechado, né? Na questão da sua higiene, na questão do álcool, local de grande aglomeração, procurar deixar o mais ventilado possível. Ou seja, nós já tivemos pessoas aqui com contaminação, com casos positivos, frequentando União da Vitória, instituição de ensino, inclusive, que vem. Ou seja, tendencialmente, poderemos ter mais casos. É uma grande preocupação, porque essa pessoa já veio à União da Vitória dentro de um ônibus fechado com mais alunos, né? Então, a questão da manifestação do sarampo realmente pode vir a ocorrer. Nós temos a preocupação onde crianças de 0 a 6 meses não podem ser vacinadas, que realmente as mães têm que cuidar muito com essa situação, né? Ter um cuidado muito especial com as crianças de 0 a 6 meses, para não estar expondo essas crianças realmente nesse momento, né, de dúvidas, principalmente, a locais de grande aglomeração. E pessoas que deverão ser vacinadas aí até 49 anos, né, dos 6 meses até os 49 anos, porque tem os estudos, ou enfim, quem tem de 50 acima já deve ter tido contato com a doença ou a confirmação de todas as vacinas anteriores. Então, realmente é um tema que demanda a nossa atenção. A Secretaria de Saúde vem monitorando, tiveram atitudes, inclusive, de conversar com instituição de ensino onde teve casos de cidades confirmadas, foi feita a interrupção dessas aulas por um período de 7 dias, porque a doença ela se manifesta até o 6º dia após o contato, né, com quem está com o vírus. Então, até 7 dias está sob essa questão de uma lacuna, né, de um intervalo para ver se retoma ou não, dependendo da confirmação desses casos. Mas realmente é uma questão que devemos ter preocupação, e assim que tivermos notícias da nossa Secretaria de Saúde, vamos estar transmitindo. Mas, enfim, a população tem que estar atenta, porque o risco foi exposto ao risco já a cidade de União da Vitória, através de instituição de ensino. Não houve a interrupção, não há o alerta nas questões aí das nossas escolas municipais, mesmo as escolas do Estado, porque são alunos e crianças do município de União da Vitória, enfim, né, que não houve essa exposição com cidades que já houve a confirmação de casos. Mas, enfim, devemos ter a nossa atenção. Tivemos um convite que já foi lido, né, vereador secretário? Então, tá bom. Então, enfim, mais uma vez agradecendo, justificar uma sessão de pauta enxuta, por que se tratou realmente das contas e, pelo regimento interno, não podem haver outros projetos, enfim, outras matérias. Em nada mais havendo, agradeço os senhores vereadores. Próxima reunião ordinária será no dia 18 de novembro de 2019, horário regimental. Senhores vereadores, obrigado, uma boa noite a todos.